Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Nós celebramos a festa de Santa Marta, irmã de Santa Maria e de Lázaro, aquele que Jesus Cristo ressuscitou, e é o símbolo, é a padroeira das cozinheiras, de quem acolhe, das recepcionistas, das pessoas que fazem os acolhimentos, por exemplo, nas festas, nas casas. É o grande símbolo e um grande exemplo de sabedoria, de acolhimento, que é tão necessário no mundo em que nós vivemos e sobretudo no mundo de hoje. Celebramos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E vamos lembrar nesta Eucaristia Carlos Valente, Paulo, Rosa Maria, João Vilela, Joaquim Fernando Silva. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus omnipotente e eterno, cujo Filho aceitou a hospitalidade que Santa Marta lhe oferecia em sua casa, concedei-nos por sua intercessão que, servindo a Cristo em cada um dos nossos irmãos, sejamos por vós recebidos nas moradas eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da primeira epístola de São João. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é o amor. Assim se manifestou o amor de Deus para conosco. Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito, para que vivamos por ele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e enviou o seu Filho, como vítima de expiação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus nos amou assim, também nós devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais via Deus, senão se nos amarmos uns aos outros. Deus permanece em nós, e em nós o seu amor é perfeito. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele é nós, porque nos deu o seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Se alguém confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Nós conhecemos o amor que Deus nos tem e acreditamos no seu amor. Deus é o amor. Quem permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele.
Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para lhes apresentar condolências pela morte do irmão. Quando ouviu dizer que Jesus estava a chegar, Marta saiu ao seu encontro, enquanto Maria ficou sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, tudo o que pedirdes a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Marta respondeu: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e acredita em mim, nunca morrerá. Acreditas nisto? Disse-lhe Marta: Eu acredito, Senhor, que Tu és o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Palavra da salvação. Nós celebramos a festa de Santa Marta e Santa Marta é para nós um modelo de serviço, é a padroeira, como disse, de quem trabalha com a alimentação, do acolhimento, sei lá, tanta gente que ganha o pão da vida com esses trabalhos. A casa onde vive o Papa Francisco, em Roma, hoje na oração da manhã, eu coloquei algumas imagens da casa de Santa Marta, que é a casa onde vive o Papa Francisco, dentro dos muros do Vaticano. E, portanto, Santa Marta é para nós um modelo, é uma referência. Na ressurreição foi das primeiras.
a chegar ao túmulo, a receber o testemunho de Cristo ressuscitado. Ela própria presenciou a ressurreição do seu irmão, porque Cristo é a ressurreição e a vida. No Evangelho de hoje, tirado de São João, capítulo 11, versículos 19 e 27, Marta diz a Jesus: eu creio, Senhor, que és o Messias, que és o Filho enviado do Pai. E é aqui que está a nossa fé, centralizada a nossa fé. Acreditar que o Senhor é o Messias, é o Filho de Deus, é o enviado. E Jesus apresenta-se como a ressurreição e a vida, mostrando que a morte é apenas uma necessidade física. Nós não compreendemos a morte, nunca. A humanidade, os homens de qualquer geração compreenderão a morte. Mas Jesus apresenta a morte como uma necessidade física. Custa-nos muito olhar para ela dessa forma, mas é uma necessidade física. Não sabemos porquê, é um mistério da nossa condição humana, mas a morte é uma necessidade física. Para a fé cristã, a vida não é interrompida com a morte, mas caminha para a sua plenitude. Nada termina com a morte. É um passo para a vida. A vida plena da ressurreição já está presente naqueles que pertencem à comunidade de Jesus. Há momentos na nossa vida em que achamos que tudo acabou e parece-nos tudo muito escuro. No entanto, é justamente nessas horas que nós temos de esperar mesmo e ter a esperança. Esperar a própria esperança quando não temos nada para esperar e recusar o desespero. Esta é a grande mensagem do Evangelho. A fé em Jesus Cristo gera em nós esperança, mesmo em esperança da morte, como aconteceu com Marta. Marta dá-nos um testemunho de firmeza diante do facto consumado da morte do irmão de Marta, Lázaro. Marta foi ao encontro de Jesus e acreditou quando ele disse: teu irmão ressuscitará. Crês nisto? E ela respondeu: sim, Senhor, eu creio firmemente. Na nossa vida, também nós não nos deparamos em situações de morte. No entanto, Jesus vem ao nosso encontro e nos propõe uma nova vida mediante a nossa fé. E é inspirando-nos no testemunho de pessoas de fé como Marta que nós vamos caminhando. Marta testemunhou o voltar à vida do seu irmão Lázaro, testemunhou a ressurreição de Jesus Cristo. Nós não somos chamados a presenciar, vivemos noutro tempo essas realidades, mas temos que aceitar o testemunho. Hoje, na oração da manhã que fizemos, centrada em Santa Marta, e a oração da manhã eu tenho tentado por um texto dos padres da Igreja. Muitos de nós cristãos não temos um conhecimento profundo daquilo que os padres da Igreja disseram e nos deixaram como testemunho. Os padres da Igreja é uma fase, depois dos apóstolos, inicia-se o período de padres da Igreja. E é um período longo e deixaram-nos testemunhos tremendos. Ontem, um texto de São Cirilo de Alexandria, já no século IV, explicava porque é que o significado de igreja e o significado católica. E aí o São Cirilo de Jerusalém ia já ao Antigo Testamento e mostrava qual era o sentido de ser igreja e ser igreja católica. Nós vivemos num tempo com tantas igrejas evangélicas que às vezes saltam por cima dos padres da igreja, e nós cristãos temos que fundamentar a nossa fé nestes grandes testemunhos de fé. E hoje
Santo Agostinho, na oração da manhã, eu convido-vos, a quem puderdes, quando puderdes, Santo Agostinho dizia: não fiquemos tristes por não podermos, não termos vivido como Marta, experimentado as coisas que ela experimentou. Mas aquilo que Jesus Cristo diz é: tudo aquilo que fizerdes aos mais pequeninos, é a mim que o fazes. E é isto que Santo Agostinho, já no século V, nos anos 400 e tal, no século V, nos deixava este testemunho. E Santo Agostinho, naquele episódio em que Marta recebeu Jesus em sua casa e andava atarefada, e Maria sentada aos pés de Jesus, e porquê é que Jesus deu aquela resposta a Marta? Jesus: buscas o descanso como recompensa pelo teu trabalho. Agora estás ocupada com muitos serviços, queres alimentar os corpos que são mortais, embora sejam de pessoas santas. Andamos ocupados com Marta, atarefados. Maria sentou-se aos pés de Jesus. E porquê? Porquê é que Jesus elogiou a atitude de Maria? Porque nós não somos de cá. Jesus, toda a sua doutrina é levar-nos para a eternidade. E na eternidade, diz Santo Agostinho, quando chegares à outra pátria, acaso encontrarás peregrinos para hospedar? Encontrarás um faminto para repartires com ele o pão? Quando chegares à outra pátria, por acaso encontrarás um sedento para dares de beber? Quando chegares à outra pátria, por acaso encontrarás um doente para visitar? Quando chegares à outra pátria, encontrarás um desunido para reconciliar? Um morto para sepultar? Não, isso pertence aqui. E portanto a diferença entre Marta e Maria está aqui. Marta andava preocupada e bem com aqueles que estavam à sua frente para servi-los bem, mas Maria já estava a pensar na outra pátria. E diz: lá não haverá nada disso. Lá não haverá nada disso. Portanto, tens que fazer é aqui. O que Maria escolheu, lá seremos alimentados. Não alimentaremos. Portanto, o tempo de alimentar alguém, de acolher alguém, é agora, como Marta. Lá não alimentaremos ninguém. Não teremos necessidade de acolher ninguém. Lá se cumprirá com perfeição e em plenitude o que Maria escolheu aqui. Naquela mesa farta, ela recolhia as migalhas da palavra do Senhor. Continua Santo Agostinho: queres realmente saber o que há de acontecer lá? É o próprio Senhor quem diz a respeito dos seus servos: em verdade vos digo, Ele mesmo vai fazê-los sentá-los à mesa e passando os servirá. Se nós cumprirmos neste mundo aquilo que o Senhor quer, será o próprio Senhor a servir-nos. É aquilo que diz o Evangelho. E é esta frase que Santo Agostinho sublinha e realça. Santo Agostinho é um grande filósofo, um grande padre da Igreja, a quem nós devemos muito. E como disse, nós às vezes a nossa formação passamos ao lado, não conhecemos os bonitos textos que os padres da Igreja nos deixaram. Os padres da Igreja, quando se fala de padres da Igreja, é sobretudo um período da história da Igreja.
há muitos padres, mas quando se refere a padres da Igreja, é aquele período a seguir aos apóstolos. Nós, na oração da manhã, quase todos os dias, temos um texto, uma reflexão de um padre da Igreja, porque temos que beber à fonte. Por exemplo, ainda como disse ontem, é tão bonito nós vermos no século IV, quase 100 anos antes deste texto de Santo Agostinho, São Cirilo de Jerusalém a falar já do significado da Igreja Católica, a definir o que é a Igreja Católica. E hoje Santo Agostinho a explicar qual é o significado da atitude de Marta e o significado da atitude de Maria. Jesus não estava a menosprezar a atitude de Marta, muito pelo contrário. Muitas vezes foi acolhido por Marta, mas nós temos que perceber o significado das coisas, o significado de cada tempo. Marta trabalhando para aqueles que ia encontrando na sua vida, e Maria, a sua atitude, olhando para a pátria para onde Jesus Cristo nos aponta. E lá não haverá fome, não haverá frio, não haverá sede, não haverá necessidades. O Senhor nos dará aquilo que nos faz falta. Isto é o que Santo Agostinho diz nesta festa de Santa Marta, e nós temos que fundamentar a nossa fé no testemunho, na firmeza destes grandes santos. Jesus Cristo perguntou a Marta e pergunta-te a ti, pergunta-me a mim. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisto? Isto é a pergunta que Jesus Cristo fez a Marta, e Marta representa-nos a nós. E hoje, no dia da festa de Santa Marta, devemos tentar responder a esta pergunta de Jesus: crês nisto? Crês que eu sou a ressurreição e a vida? Crês? Crês naquilo que eu vi anunciar? Então, que Santa Marta interceda por nós e nos ensine qual é o verdadeiro caminho para a pátria celeste. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, elevemos ao Pai do céu as nossas súplicas, para que, por intercessão de Santa Marta, caminhemos na santidade e na justiça, dizendo, cheios de fé: Deus, fonte de toda a santidade, ouvi-nos. Deus, fonte de toda a santidade, ouvi-nos. Pelas igrejas do mundo inteiro, para que, vivendo atentas à voz do Espírito, sejam santas em todos os seus filhos, oremos. Santidade. Por todas as donas de casa, para que recebam com alegria quem a visita. E não esqueça que procurarem a Deus é a melhor parte, oremos. Pelas famílias da nossa Diocese, para que Jesus tenha nelas um lugar, como em Betânia, na casa de Marta e de Maria. Oremos. Pelos que vivem absorvidos pelo trabalho, para que, reconhecendo o essencial, se disponham a sentar-se aos pés de Jesus para o ouvir, oremos. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, para que, na vinda de Cristo Salvador, sejamos chamados à sua direita no reino eterno,
Oremos. Santa Marta é a padroeira das cozinheiras, toda a gente que trabalha em restaurantes e hotéis, e nós na imigração temos tanta gente que fez a sua vida nessa dimensão. Rezemos por todos e sobretudo neste tempo dos avós. Esta semana também celebramos os avós que têm tanto gosto em servir e acolher com amor, a exemplo de Santa Marta, os seus netos e as suas famílias. Rezemos por todos, que Santa Marta a todos inspire. Ouvimos. Deus eterno e omnipotente, que nos chamastes a ser santos, humildemente vos pedimos que, com o auxílio de Santa Marta, vivamos o mistério pascal do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Ao proclamarmos as maravilhas que realizaste em Santa Marta, humildemente vos pedimos, Senhor, que aceiteis a oferta do nosso ministério, como aceitaste a sua generosa hospitalidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever em nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Pelo testemunho admirável dos santos, aumentais e fortaleceis sempre a vossa Igreja, e nos dais provas evidentes do vosso amor. O exemplo dos santos nos estimula, a sua intercessão nos ajuda a celebrar os mistérios da salvação. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu. E deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo, Maico Maala e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que adormeceram na esperança da ressurreição. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Fazei, Senhor, que a comunhão do corpo e sangue do vosso Filho nos afaste das coisas efêmeras deste mundo, para que, exemplo de Santa Marta, servindo-vos com sincera caridade na terra, contemplemos eternamente o vosso rosto no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos continuar até às 8h30, quem puder, quem estiver em casa, a adoração do Santíssimo Sacramento. E às 8h30 teremos o terço e também a bênção do Santíssimo Sacramento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido,
e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Oração ao Santíssimo Sacramento, escrita por Santo Afonso de Ligório, um grande devoto divino do Santíssimo Sacramento, passava horas em contemplação. Senhor meu Jesus Cristo, pelo amor que tendes aos homens, estais de noite e de dia neste sacramento, todo cheio de piedade e de amor, esperando, chamando e recebendo todos os que vêm visitar-vos. Eu creio que estás presente no Santíssimo Sacramento do altar. Eu vos adoro do abismo do meu nada e vos dou graças por todos os benefícios que me tens feito, especialmente por vós mesmos dardes a mim neste sacramento, por me teres concedido como advogado a vossa Mãe Santíssima e por me teres chamado a visitar-vos nesta igreja. Eu vos saúdo, pois hoje o vosso amantíssimo coração e a minha intenção é fazê-lo por 3 motivos. Primeiro, em ação de graças por esta grande dádiva. Segundo, para compensar-vos de todas as injúrias que tendes recebido neste sacramento de todos os vossos inimigos. Terceiro, com a intenção de adorar-vos nesta visita em todos os lugares da terra onde vossa presença sacramental está menos referenciada e em maior abandono. Meu Jesus, eu vos amo de todo o meu coração. Pesa-me ter-me no passado tantas vezes ofendido a vossa divina bondade. Proponho, com o auxílio da vossa graça, nunca mais ofender-vos para o futuro. E no presente, miserável qual sou, eu me consagro todo a vós e renuncio toda a minha própria vontade. Recomendo-vos as almas do purgatório, especialmente as mais devotas do Santíssimo Sacramento e da bem-aventurada. Recomendo-vos também todos os pobres pecadores. Finalmente, desejo unir, meu querido Salvador, todos os meus afetos com os do vosso amorosíssimo coração. E assim unidos, os ofereço a vosso eterno Pai e lhe peço, em vosso nome e por vosso amor, os queira aceitar e atender. Amém.